Mai, algo estranho está acontecendo. Minha cunhada está em casa. Sim, ela está, respondi. Ela está no chuveiro? Sua voz baixou para um sussurro. Isso é impossível. Tenho o passaporte dela nas minhas mãos. Ela acabou de embarcar no meu voo para a França. Naquele exato momento, ouvi passos atrás de mim. Fico feliz que você esteja em casa. Se você está assistindo este vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Esta manhã, como qualquer outra, eu estava correndo para lavar a louça depois do café da manhã. Meu filho mais velho, Steven, havia saído cedo para o trabalho, deixando a casa silenciosa. Seu filho, meu neto Matthew, aquele pequeno travesso esperto de 7 anos, já havia sido pego pelo ônibus escolar. E Aricely, minha nora e esposa do Steven, havia acabado de subir as escadas. Sua voz suave flutuou até mim. Mãe, vou tomar um banho rápido. Tudo bem, assenti sorrindo. Mal havia guardado o último prato quando o telefone fixo tocou. Sequei as mãos no avental e corri para atender. A voz alegre e jovem do meu filho mais novo, Ivan, preencheu a linha. Mãe, só queria dizer oi. Tive um tempo livre durante uma escala no aeroporto. Ouvir sua voz foi como um abraço caloroso. Ivan é meu orgulho e alegria, um jovem copiloto que está sempre em movimento, vivendo o sonho de infância que tinha de conquistar os céus. Sorri e fiz algumas perguntas sobre o seu voo, sobre como ele estava. Ele riu de coração e disse que tudo estava ótimo, que o trabalho estava indo bem. Mas, de repente, seu tom mudou, como se lhe hesitasse em dizer algo. Ei, mãe, algo realmente estranho aconteceu. Minha cunhada está em casa. Fiquei confusa. Olhei em direção às escadas onde ainda podia ouvir a água correndo no banheiro. Claro que ela está, querido. A Aricely está lá em cima tomando banho. Respondi completamente certa. A Aricely havia falado comigo menos de 10 minutos atrás. E ela estava usando aquela blusa branca que sempre usava em casa. Como eu poderia estar errada? Mas do outro lado da linha, Ivan ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que eu podia ouvir sua respiração. Então sua voz ficou muito séria, cheia de espanto. Mãe, isso é impossível, porque eu tenho o passaporte dela bem aqui na minha mão. Ela acabou de embarcar no meu voo para a França. Naquele exato momento, ouvi passos atrás de mim. Fico feliz que você esteja em casa. Mas bem naquele momento, o som da água no banheiro parou. Ouvi a porta do quarto se abrir e a voz da Aracely desceu pelas escadas. Era suave, mas alta o suficiente para me fazer pular. Mãe, quem é? Entrei em pânico. Meu coração estava batendo tão forte que senti que ia explodir no meu peito. Apenas uma amiga minha, respondi rapidamente, minha voz tremendo, e corri para a sala de estar para evitar o olhar da Aracely quando ela espiou a cabeça das escadas, o cabelo ainda encharcado. Fechei a porta e sussurrei no telefone, tentando não deixar meu nervosismo aparecer. Ivan, acabei de ouvir a Aracely. Ela está aqui. Ela acabou de terminar de tomar banho. Tem certeza de que não se enganou? Do outro lado, Ivan ficou em silêncio novamente. E então sua voz ficou mais áspera. Mãe? É impossível. Eu a tenho bem na minha frente neste avião. Estou olhando para ela agora mesmo. Fiquei sem palavras, minha mente em branco. Desliguei o telefone, minhas mãos tremendo tanto que quase deixei cair o fone. A sala de estar de repente parecia sufocante, embora o sol estivesse brilhando intensamente lá fora. Desabei no sofá, tentando respirar fundo, mas meu peito parecia pesado com uma pergunta sem resposta. Se a Aracely estava aqui, quem era a mulher no voo de Ivan? E se a mulher no voo era a Aracely, quem era a pessoa na minha casa? Alguns minutos depois, a Aracely desceu para a cozinha. Ela estava usando um vestido limpo azul claro, o cabelo ainda úmido, e sorriu com a mesma doçura de sempre. Mãe, vou ao mercado cedo hoje. Quer que eu traga alguns legumes ou alguma coisa? Sua voz era gentil, familiar, como se nada estranho estivesse acontecendo. Olhei para ela, tentando forçar um sorriso, mas por dentro me sentia como se estivesse carregando pedras. Sim, querida, traga alguns tomates, por favor, respondi,
minha garganta seca. Araceli assentiu. Pegou sua cesta de vime e saiu de casa. Sua silhueta desapareceu atrás do portão. Fiquei ali observando a partir com um turbilhão na alma. Eu não acreditava que Ivan estivesse mentindo para mim. Meu filho não tinha motivo para inventar uma história como essa. Ele sempre foi um menino honesto, muito sensível e carinhoso com a família. Mas a Araceli, a nora com quem havia convivido por tantos anos, também estava na minha frente em carne e osso, inconfundível. Perguntei a mim mesma: poderia haver algo que eu perdi? Existe algum segredo nesta casa que eu, uma velha, nunca notei? Sentei-me em silêncio na sala de estar enquanto o sol do meio-dia filtrava pelas cortinas, projetando listras tênues de luz no chão de azulejo. A velha poltrona onde me sento para tricotar ou ler histórias para Matthew também parecia mais pesada agora. A ligação de Ivan continuava ecoando na minha cabeça. Cada uma de suas palavras era como uma martelada no meu coração. Olhei ao redor da sala onde as fotos da família estavam penduradas. Steven e Araceli no dia do casamento, Matthew recém-nascido, e o sorriso radiante do Ivan quando vestiu pela primeira vez seu uniforme de piloto. Todas essas memórias agora pareciam cobertas por uma névoa, borradas e cheias de dúvida. Eu sou uma viúva de 65 anos que vive num bairro tranquilo de classe média em Phoenix, Arizona. Meu marido, Rafael, faleceu há 10 anos, deixando-me com os 2 filhos que amo mais que minha própria vida. Steven, o mais velho, é um arquiteto trabalhador, sempre imerso em seus projetos e plantas. Ivan, o mais novo, é meu orgulho por ter realizado seu sonho de ser piloto. Minha vida gira em torno da pequena família do Steven, minha nora Araceli e meu neto Matthew, e os dias pacíficos nesta casa. Araceli, minha nora, sempre foi o modelo perfeito aos meus olhos. Era bonita, laboriosa, sempre impecável, desde a forma como se vestia até como cuidava do Matthew. Fiquei sentada, inconscientemente, agarrando a borda da toalha de mesa. A ligação do Ivan me fez reexaminar pequenos detalhes que pareciam normais antes. Havia dias em que Araceli saía de casa dizendo que ia ao mercado ou ver uma amiga, mas quando voltava, parecia uma pessoa diferente. Um dia, ela era toda doçura, abraçando Matthew e cantando para ele dormir. Mas em outros dias, estava de mau humor e gritava comigo só porque esqueci de colocar o saleiro de volta no lugar. Eu costumava pensar que eram apenas as mudanças de humor de uma mulher jovem, mas agora não tinha tanta certeza. Meu coração estava amarrado em um nó, como se alguém estivesse mexendo com todas as memórias que havia guardado por tanto tempo. Lembro-me de uma vez, alguns meses atrás, Araceli pegou uma caneta para escrever a lista de compras com a mão direita. Sua letra era muito reta e limpa. Mas no dia seguinte, a vi usando a mão esquerda e escrevia com mais floreios, como se não estivesse acostumada. Perguntei a ela: "Desde quando você escreve com a outra mão, querida?" Ela riu e rapidamente respondeu: "Ah, só por diversão, mãe. Estou praticando." Assenti sem pensar mais nisso. Mas agora esse detalhe havia se tornado uma peça afiada na minha mente. Matthew correu para dentro, sua mochila saltando nas costas. Me abraçou forte, dizendo com sua vozinha de passarinho: "Vovó, a professora me elogiou hoje porque desenhei muito bem." Acariciei sua cabeça, tentando sorrir, mas ainda sentia um peso no peito. Matthew se sentou e tirou o seu caderno para me mostrar. "Vovó, olha, ontem minha mãe me ajudou com a lição de casa com a mão direita e a letra dela ficou tão bonita, mas hoje ela escreveu com a esquerda
e ficou mais feia. O menino apontou para 2 páginas no caderno, uma com letras bem formadas e outra com letras tortas. Olhei para a caligrafia e meu coração afundou. Sua mãe deve ter estado ocupada hoje. Ela provavelmente estava cansada, por isso escreveu assim. Disse, tentando esconder minha confusão. Mas Matthew olhou para cima com seus olhos inocentes. Vovó, minha mãe é tão estranha. Alguns dias ela me abraça muito, muito apertado, mas outros dias ela nem olha para mim. As palavras do meu neto foram outra punhalada. Abracei-o, tentando consolá-lo, mas na minha cabeça tudo estava começando a se embaralhar. Naquele momento, a campainha tocou. Levantei-me, abri a porta e vi a senhora Collins, minha boa vizinha, parada ali com o prato que Araceli havia levado para ela no dia anterior. Ela sorriu com seu sorriso gentil habitual, mas havia curiosidade nos olhos dela. Estela, sua nora é tão legal, mas ontem notei que ela me deu o prato com a mão esquerda e você me disse que ela é destra, certo? Isso é estranho. Ou talvez ela use as 2 mãos. Forcei um sorriso e respondi. Talvez seja isso, Ellen. Quer entrar para um chá? Ela assentiu e entrou, mas seu comentário foi como um espinho cravado em mim. Não era só eu, até os vizinhos haviam notado a diferença. Servi chá para ela e conversamos sobre isso e aquilo, mas assim que ela saiu, afundei no sofá com a mão no peito. Senti-me congelada, como se o mundo estivesse desabando sobre mim. Com o regador, tentando deixar a água cair suavemente nas margaridas que havia cuidado por anos, o sol estava começando a se pôr. As sombras das árvores se estendiam pelo quintal, mas minha alma não encontrava paz. As palavras do Matthew, da senhora Collins e a voz firme do Ivan no telefone continuavam circulando na minha cabeça como pedrinhas jogadas em um lago calmo, criando ondas que não paravam. Estava regando as plantas, mas minha mente não estava ali. Perguntei a mim mesma, estou muito velha agora para notar as coisas estranhas acontecendo na minha própria casa? Ou tenho fechado os olhos de propósito, querendo acreditar na família feliz que sempre sonhei? Carregando sua cesta de vime. Mas o que chamou minha atenção foi que ela estava segurando com a mão esquerda. Lembrei-me perfeitamente que Araceli sempre usava a mão direita, desde como segurava a faca para cortar legumes até como penteava o cabelo do Matthew. Fiquei ali observando-a colocar a cesta na mesa da cozinha e perguntei em voz baixa, "O que você comprou, Araceli?" Minha voz tentou soar natural, mas por dentro uma onda de suspeita estava crescendo. Ela sorriu e respondeu muito educadamente. Peguei alguns tomates, coentro e peixe fresco, mãe. Vou fazer o peixe assado que você tanto gosta hoje à noite. Que tal? Sua voz era suave, como sempre, mas não pude deixar de notar suas mãos. À esquerda? Não, à direita. Assenti e me virei fingindo limpar a mesa, mas meu coração estava batendo forte. Estava imaginando coisas ou esses pequenos detalhes estavam tentando me dizer algo? Toda a família se reuniu à mesa. Steven estava cansado depois de um longo dia de trabalho, mas ainda sorriu para o Matthew e perguntou como havia sido a escola. Araceli comeu devagar, delicadamente, e até se virou para Steven para lembrá-lo. Querido, a reunião de pais e professores é na próxima semana, então certifique-se de tirar o dia de folga.
Olhei para ela tentando encontrar a nora da qual eu tinha tanto orgulho. Mas na minha cabeça, a voz do Ivan continuava ecoando. Ela está sentada na primeira classe ao lado de um homem. Mordi o lábio, tentando engolir a angústia, mas parecia uma pedra presa na garganta. Matthew derrubou um copo d'água durante o jantar, e a água espirrou por toda a toalha de mesa. Rapidamente peguei um pano para limpar, rindo. Tudo bem, querido, apenas tenha mais cuidado. Mas Aricely, sentada na frente dele, de repente franziu a testa e disse com voz áspera: Matthew, por que você é tão desajeitado? Tenha mais cuidado. Fiquei atônica, olhando para Steven. Ele também franziu a testa e disse em voz baixa: Aricely, foi um acidente, só isso. Ela se virou com uma faísca de raiva nos olhos. Você sempre o defende e eu acabo parecendo a vilã da casa. O ambiente na mesa ficou pesado. Matthew baixou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Abracei-o, sentindo uma dor profunda. Apenas alguns dias atrás, Aricely havia carinhosamente lembrado ele sobre a escola e agora parecia uma pessoa completamente diferente. Sentei-me ao seu lado, observando em silêncio, tentando juntar as peças na minha cabeça. Hoje ela estava irritável, no outro dia ela estava tão doce. Hoje ela usou a mão esquerda, no outro dia a direita. Essas pequenas diferenças, uma por uma, estavam se acumulando na minha mente como as peças de um quebra-cabeça que ainda não conseguia ver completamente. Disse a mim mesma que tinha que me acalmar, mas toda vez que olhava para Aricely, via uma estranha, como se ela não fosse a nora com quem havia convivido por tantos anos. Levei Matthew para a escola. Ele segurou minha mão enquanto caminhávamos pela mesma rua de paralelepípedos antiga. De repente ele parou, olhou para mim e disse com voz triste: Vovó, ontem minha mãe me ensinou a escrever e ela foi tão paciente. A letra dela era tão bonita, mas hoje ela nem quis olhar minha lição de casa. Ela me disse para fazer sozinho. Ajoelhei-me para olhar em seus olhos claros e senti meu coração se partir. Sua mãe estava ocupada, querido. Não fique triste, disse, mas minha voz tremeu. Matthew assentiu, mas o olhar dele ainda estava cheio de decepção. Abracei-o, sentindo uma enorme sensação de impotência. Ele tem apenas 7 anos. Como ele deveria entender algo que eu mesma não conseguia descobrir? Fui para a escola dosando o quanto havia prestado atenção em eles. Sentia que sua postura na esquerda tentava me dar algum conselho, mas não estava tão claro assim. É que parecia que, no entanto, alguma coisa estava tentando reconectar-se, se lembrar do que tinha aprendido por todos aqueles anos com Steven. Foi outro Ivan. De repente, Aricely tirou um pequeno caderno da bolsa e começou a escrever algo com a mão esquerda. Steven, que estava se servindo de comida, riu de repente. Ei, desde quando você escreve com a mão esquerda? Parece tão estranho. Aricely parou de repente com um sorriso forçado nos lábios. Ah, só experimentando, querido. Ela rapidamente guardou o caderno na bolsa, mas notei um lampejo de pânico em seus olhos. Steven balançou a cabeça e não disse mais nada, mas eu sabia que ele também havia notado algo estranho. Fiquei sentada ali, agarrando minha colher, tentando manter uma expressão séria, mas por dentro as dúvidas estavam crescendo como um fogo lento. Peguei um frasco de tempero vazio e atravessei a mesma rua de paralelepípedos antiga para ir à casa da senhora Collins. Aricely havia emprestado algumas semanas atrás, dizendo que era para fazer a pimenta que ela tanto gostava. Bati na porta e a senhora Collins abriu com seu sorriso gentil habitual. Stella, entre, deixe-me fazer um café para você, disse, ainda com um pano na mão.
Dei o frasco a ela, pensando em agradecê-la e sair, mas ela me puxou para sentar em uma cadeira de madeira na cozinha. O ambiente era caloroso, cheirava a café torrado, mas eu não conseguia relaxar. A senhora Collins olhou para mim com olhos cheios de dúvida e baixou a voz. Stella, por favor, não fique brava com o que vou dizer. A personalidade da sua nora mudou? Um dia ela me cumprimenta tão feliz e até pergunta sobre meus filhos, mas ontem ela passou por aqui, acenei para ela e ela nem me reconheceu, como se não me conhecesse. As palavras da senhora Collins foram mais uma pedra no lago turbulento do meu coração. Forcei um sorriso e respondi: ela deve ter estado com pressa, Ellen. Você sabe como são os jovens hoje em dia. Mas por dentro eu estava uma bagunça. Eu sabia que a senhora Collins não estava apenas falando por falar. Ela é uma pessoa muito sensível, que sempre presta atenção aos detalhes. Se até ela notou como a Araceli estava estranha, então minhas suspeitas não eram mais apenas minha imaginação. Tomei um gole do café agora frio e me despedi, meu coração pesado. No caminho de volta, passei pela padaria do Sr. Johnson, onde sempre comprava pão doce para Matthew. O Sr. Johnson estava no balcão e, quando me viu, sorriu. Senhora Brooks, o que posso pegar para o pequeno campeão hoje? Pedi alguns pastéis e ele de repente perguntou: a senhora é mãe do Steven, certo? Sua esposa veio no outro dia. Tão legal. Ela até me disse como meu pão estava delicioso, mas esta manhã ela voltou com uma carranca no rosto. Comprou o pão e nem disse obrigada. Apenas saiu. Congelei, agarrando a alça da minha bolsa. Respondi minha voz tremendo. Ela deve ter estado cansada, Joe. Agradeci rapidamente e saí. As palavras do Sr. Johnson foram mais uma faca, cortando mais fundo as dúvidas que estavam crescendo dentro de mim. Fiz um chá para mim e sentei na varanda. O vento soprava suavemente, carregando o perfume das margaridas do jardim. Olhei em direção à rua que levava ao mercado onde Araceli sempre caminhava. De repente, a vi voltando, carregando suas sacolas de compras, mas ela me cumprimentou com voz seca. Boa tarde, mãe. Nenhum sorriso, nenhuma felicidade como ontem, quando se gabou de conseguir um bom preço no coentro. Assenti e respondi em voz baixa: você já voltou. Mas por dentro não pude deixar de observá-la mais de perto. A blusa que ela estava usando hoje era azul marinho, diferente da blusa branca que tinha quando saiu. Tentei perguntá-la a ela com voz suave: por que você trocou de blusa? Araceli pausou por um segundo e então rapidamente respondeu: manchei ela e tive que trocar. Ela sorriu pela metade e correu para a cozinha. Fiquei ali, com a xícara de café nas mãos, sentindo como se uma rocha estivesse esmagando meu peito. As palavras da senhora Collins, do Sr. Johnson e a forma como Araceli me respondeu, tudo me forçou a parar de ignorar as coisas. Matthew estava falando da escola, com sua vozinha alegre, mas notei que Araceli apenas assentiu sem responder, diferente de outras vezes. Quando Steven perguntou: você terminou de comer para sua mãe poder tirar os pratos? Matthew de repente se virou para mim e disse inocentemente: vovó, a minha mãe não cantou para eu dormir, mas ontem ela cantou aquela música Que Tu Lindo, que você sempre canta para mim. E sou tão linda. Olhei para Araceli, que estava se servindo de comida sem reagir, mas as palavras do Matthew foram como uma agulha no meu coração. Aquela canção de ninar, aquele cielito lindo que eu costumava cantar para Steven e Ivan, apenas Araceli e eu conhecíamos nesta casa. Então por que ela cantou ontem e não hoje? Por que mudou tão rapidamente? Levantei-me para tirar os pratos, mas minha mente não estava mais ali. Lembrei-me das vezes que Araceli saía de casa dizendo que ia ver uma amiga, mas voltava com um olhar estranho. Um dia,
Ela trouxe um buquê de flores frescas, dizendo que uma amiga havia dado para ela. Mas outro dia ficou brava quando perguntei: "Onde você foi hoje que chegou em casa tão tarde?" Eu costumava pensar que essas eram coisas sem importância, mas agora pareciam as peças de um segredo muito maior. Eu não queria acreditar que Araceli estava escondendo algo de mim, mas cada palavra, cada gesto dela me fazia duvidar. Depois de limpar a cozinha, sentei-me na mesa da sala de jantar e tirei um caderno velho de uma gaveta. Minha mão estava tremendo enquanto escrevia a primeira linha. 15 horas, Araceli sai para o mercado, volta às 18 horas usando blusa azul. Atitude irritável. Não sabia o que estava fazendo, mas sabia que não podia continuar fingindo que nada estava acontecendo. Continuei escrevendo. Ontem ela cantou para Mateu dormir, carinhosa. Hoje estava fria, não cantou. Cada palavra era um traço pesado, como se estivesse gravando minhas suspeitas na realidade. Meu caderno velho agora estava cheio de anotações sobre Araceli. Cada linha era um pedaço da minha dúvida, como se estivesse pintando um quadro que não ousava olhar. Olhando para o caderno com o coração pesado, não podia mais guardar todos esses pensamentos para mim. Eles eram como ondas subindo e descendo, deixando-me sozinha na minha confusão. Precisava de alguém para conversar, alguém que me entendesse, que não me julgasse, que não tirasse conclusões precipitadas. Imediatamente pensei em Carol, minha melhor amiga, que está comigo desde quando éramos jovens, quando costumávamos sentar e tricotar debaixo de uma árvore e contar nossas vidas uma para outra. Peguei o telefone, minha voz tremendo. "Carol, você está livre esta tarde? Vamos ao café da esquina, preciso conversar." Carol aceitou instantaneamente. Sua voz calorosa, como sempre. "Estela, eu sabia que algo estava errado. Me espere, estou indo." Senti um pouco de alívio, mas a preocupação ainda estava me pesando. Coloquei meu chale velho e saí de casa para o pequeno café da esquina, onde Carol e eu havíamos compartilhado tantas alegrias e tristezas. O lugar era o mesmo, com as suas mesas de madeira escura e aquele cheiro delicioso de café recém-torrado. Escolhi uma tela e um canto onde a luz era fraca, para que ninguém ouvisse nossa conversa. Sentei-me ali, abraçando a xícara de café quente, mas com a alma fria. Me perguntava como ia contar a ela sobre todas essas suspeitas, como ia ousar admitir que estava duvidando da minha própria norenguice. Usando um suéter leve e carregando uma sacola de legumes frescos. Ela sentou e me olhou diretamente nos olhos com aquele olhar afiado, mas afetuoso. "Estela, só de olhar seu rosto, sei que algo grande está errado. Vamos, desabafe. O que está te deixando tão preocupada?" Respirei fundo, tentando não deixar minha voz quebrar, mas cada palavra ficava presa na minha garganta. Contei tudo em resumo. A ligação do Ivan do aeroporto, o passaporte da Araceli, a mulher idêntica a ela no avião e todos os pequenos detalhes que havia anotado, desde como ela mudava de mão para escrever até seu humor mudando do dia para a noite. Tirei o caderno da minha bolsa e entreguei a ela. "Olha, escrevi tudo aqui. Não sei se estou imaginando, mas não posso mais ser tola." Carol folheou as páginas com expressão franzida. Ela leu minha caligrafia trêmula, lentamente. "Você notou tudo, Estela?" disse com voz séria. "Toda vez que ela sai e volta, é como se fosse outra pessoa. O que você acha que é?" Balancei a cabeça, agarrando a xícara de café. "Não sei, Carol. Só sei que estou com medo. Medo de que a Araceli esteja escondendo algo. Medo de que minha família se despedace se eu cavar mais fundo.
Mas não posso parar. Tenho que saber a verdade. Por Steven, por Matthew. Carol colocou sua xícara na mesa e me olhou com determinação. Não se pode enganar uma mulher facilmente, Stella. O que seu instinto te diz? Tenho certeza de que há algo suspeito acontecendo aqui. Você tem que chegar ao fundo disso. Hesitei e minha voz se tornou um sussurro. Mas e se eu estiver julgando ela mal? E se eu machucar Steven? Carol me interrompeu firmemente. Confie no seu instinto. Se você não descobrir a verdade, sempre viverá com a dúvida e não conseguirá proteger Matthew ou Steven. A senhora Jenkins, a senhora que vende legumes no mercado e que conheço, entrou no café. Ela me reconheceu e sorriu. Senhora Brooks, que coincidência! Na semana passada vi sua Norena no mercado. Ela foi tão gentil, até comprou um maço extra de coentro para cozinhar. Mas esta manhã ela passou lá de novo, parecendo tão séria. Ela nem disse oi, comprou seus legumes e saiu. Há algo errado com sua Norena. Forcei um sorriso e respondi. Ela deve estar cansada, Merei. Mas por dentro me sentia como se estivesse afogando. Mais uma pessoa que notou como a Araceli estava estranha. Agradeci à senhora Jenkins, a vi sair e me virei de volta para Carol. O pânico se refletiu nos meus olhos. Carol pegou minha mão e sua voz suavizou. Viu, Stella, não é só você. Até os vizinhos notam. Não minta mais para si mesma. Continue escrevendo tudo e, se tiver que fazer, você vai ter que segui-la. Não para machucá-la, mas para proteger sua família. Assenti, mas meu coração afundou. Eu sabia que Carol estava certa, mas a ideia de seguir minha própria Norena me fazia sentir como se estivesse traindo minha família. Havia passado a vida inteira cuidando desta casa e agora tinha que fazer algo que nunca imaginei: investigar uma dos meus. Voltei para casa, minha cabeça ainda uma mescla. Araceli saiu de casa carregando sua cesta familiar. Mãe, vou ao mercado por um pouco, disse com voz suave. Assenti, mas assim que ela desapareceu atrás do portão, abri meu caderno e escrevi. 15 horas. Araceli sai para o mercado carregando cesta vermelha. Atitude normal. Fiquei ali observando o relógio, contando cada minuto. Às 18 horas, Araceli voltou, mas a cesta que estava segurando na mão agora era azul. Eu fiquei surpresa e perguntei, você trocou de cesta? Ela sorriu e rapidamente respondeu, sim, a outra quebrou e uma amiga me emprestou esta. Assenti, mas minhas mãos estavam tremendo enquanto acrescentei ao caderno. Voltou às 18 horas, carregando cesta azul, voz um pouco apressada. Minhas anotações estavam se acumulando. Cada linha era um passo mais perto da verdade, mas também um passo longe da imagem da velha mãe que só sabe amar e transferir. Steven saiu cedo para o trabalho extra e Matthew estava em uma atividade escolar, deixando a casa silenciosa, apenas para Araeli e eu. Estava limpando a mesa da sala de jantar, tentando me manter ocupada para afastar as dúvidas que estavam me consumindo. Mas então Araceli desceu do quarto com um vestido floral amarelo claro, parecendo tão fresca quanto nos primeiros dias de casamento. Mãe, vou ao mercado por um pouco, disse com voz suave. Ela pegou sua cesta de vime habitual e saiu. Assenti, sorrindo, mas por dentro uma voz insistia. Siga a Stella, vá descobrir a verdade. Não pensei duas vezes. Peguei meu chá velho, coloquei sobre a cabeça para cobrir um
pouco o rosto e saí de casa em silêncio, mantendo uma distância segura atrás da Araeli. O sol estava quente, o suor estava encharcando minhas costas, mas não me importei. Só queria saber onde ela realmente estava indo, o que estava fazendo. Araceli caminhou rapidamente pela rua de paralelepípedos que levava ao mercado. Mas, de repente, em vez de virar à direita, como sempre, ela virou à esquerda em um beco atrás de um bairro da classe trabalhadora. As casas eram antigas, amontoadas umas contra as outras, com tinta descascada e telhados de zinco enferrujado. Diminuí o passo, meu coração batendo forte, tentando me esconder atrás de algumas bicicletas estacionadas na calçada. Araceli não olhou para trás, continuou caminhando. Ela entrou em um beco ainda mais estreito, onde a luz do sol mal chegava. Me escondi atrás de uma oficina mecânica, onde um homem estava concentrado apertando porcas. Vi Araceli parar na frente de uma porta de madeira velha, bater suavemente, depois entrar e desaparecer. Fiquei ali, minha respiração ofegante, minha cabeça girando. O que minha nora estava fazendo ali? Este não era o mercado nem a casa de nenhuma das amigas que ela havia mencionado. Queria me aproximar, bater na porta e perguntar diretamente, mas meus pés pareciam estar pregados no chão. Tinha medo da verdade, medo de que o que estava prestes a descobrir quebrasse tudo. No final, me virei e voltei para casa, cheia de perguntas, cada passo mais pesado que o anterior. Quando congelei, Araceli estava parada na cozinha, cortando legumes com uma blusa branca completamente diferente do vestido floral que havia saído. Ela estava franzindo a testa e me olhou com olhos frios e afiados. "Onde você foi, mãe? Que está chegando agora?" Fiquei congelada, minha boca seca, incapaz de dizer uma palavra. Apenas alguns minutos atrás, eu a havia visto entrar naquele beco com um vestido amarelo. Como ela poderia ter voltado tão rapidamente? E essa blusa? Gaguejei. Eu só fui dar uma volta, só isso. Araceli assentiu, sem dizer mais nada, mas seu olhar me enviou um arrepio pela espinha. Subi para o meu quarto fingindo procurar alguma coisa, mas na verdade era para escapar daquele olhar, para acalmar meu coração que estava batendo descontroladamente no meu peito. Estava sentada, tricotando, quando Matthew correu para o meu quarto, as bochechas vermelhas de brincar no quintal. Ele abraçou minhas pernas, soluçando. "Vovó, minha mãe gritou comigo só porque derrubei um lápis, não como ontem. Ontem ela foi tão legal, até me abraçou." Peguei Matthew nos braços, acariciei sua cabeça, mas por dentro me sentia como estava queimando. "Sua mãe estava cansada, querido. Não fique triste", disse, mas minha voz tremeu. Matthew escondeu o rosto no meu ombro e sussurrou: "Vovó, eu quero a mãe de ontem." Abracei-o mais forte, lágrimas prestes a cair. As palavras do meu neto foram como uma faca, gravando minhas suspeitas ainda mais fundo. Deitei na cama com os olhos bem abertos, encarando o teto. As imagens se repetiam várias vezes na minha cabeça. Araceli no vestido floral entrando no beco, Araceli na blusa branca parada na cozinha. E a voz do Ivan: "Ela está no meu voo." Tirei o caderno da gaveta e escrevi uma frase que nem ousava acreditar. Talvez elas não sejam a mesma pessoa. Aquela frase pareceu uma maldição e me fez tremer. Decidi voltar àquele beco. Não podia mais suportar a dúvida. Peguei a foto da família que fica pendurada na sala, aquela onde Araceli sorri radiante ao lado de Steven e Matthew. Segurei-a firme e saí de casa, determinada, mas aterrorizada. O beco era o mesmo de ontem, silencioso e sombrio.
Parei ao lado de uma barraca de milho onde uma mulher de meia-idade estava abanando o carvão. Mostrei a foto e perguntei: "Com licença, a senhora viu esta jovem por aqui?" A mulher olhou atentamente e depois apontou: "Ah, sim, claro. Ela vai e vem frequentemente da casa número 14, aquela ali." Agradeci, meu coração batendo na garganta, e caminhei direto para aquela casa. Com paredes manchadas, uma porta de madeira descascada e um vaso com uma marguerida murcha no parapeito da janela. Fiquei ali, minhas mãos tremendo, sentindo que o mundo inteiro estava prendendo a respiração comigo. Bati na porta e cada batida soou como uma martelada no meu peito. A porta se abriu e fiquei sem palavras. Na minha frente estava uma mulher idêntica a Araceli, do rosto ao corpo ao longo cabelo negro. A única diferença era seu olhar assustado e suas mãos que tremiam quando seguravam um pano. Gaguejei, minha voz quebrada: "Araceli!" A jovem se assustou, agarrou o pano com força e tentou bater a porta. Mas naquele momento outra voz foi ouvida de dentro. Uma voz suave, mas firme: "Isadora, não se esconda mais. Você sabe que isso também está errado." Olhei para cima e vi uma jovem sair de um canto da sala, parada bem atrás da mulher que parecia exatamente com Araceli. Ela era magra, com o cabelo em um coque e tinha um olhar inteligente, mas gentil. Ela olhou para mim e sorriu ligeiramente. "Meu nome é Lucy Miller, colega de quarto da Isadora, Sra. Brooks. Por favor, entre. É hora de você saber a verdade." Tentando evitar que minhas pernas tremessem, e entrei naquela pequena casa com telhado de zinco. As paredes estavam manchadas, o chão de concreto estava rachado e um cheiro fraco de desinfetante pairava no ar. Em um canto, um homem idoso tossia fracamente, deitado em uma cama velha coberta com um cobertor esfiapado. Senti o espaço me esmagando, mas ainda caminhei e me sentei na cadeira de madeira que Lucy apontou. A mulher idêntica a Araceli baixou o rosto e sua voz era apenas um sussurro. "Me desculpe, eu não sou Araceli. Meu nome é Isidora." Olhei para ela, minha mente um turbilhão incapaz de dizer qualquer coisa. Isidora. O nome era estranho, mas o rosto era familiar demais. Juntei as mãos, tentando manter minha voz firme. "Você me explica por que se parece tanto com minha nora e por que aparece na minha casa?" Isidora olhou para cima, seus olhos cheios de culpa, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, Lucy se sentou ao seu lado, serviu um copo d'água de uma jarra de plástico velha e começou a falar. "Isidora é muito pobre, Sra. Brooks. Seus pais adotivos estão muito doentes, especialmente o senhor deitado ali. Há alguns anos, Isidora conheceu Araceli por acaso em um mercado. Elas pareciam duas ervilhas em uma vagem, e Araceli se aproveitou disso. Ela propôs que Isidora fingisse ser ela, que a substituísse por algumas horas sempre que precisasse. Isidora não queria, mas Araceli pagava muito bem, e sua família precisava do dinheiro para remédios. Olhei para Isidora e vi que sua cabeça estava baixa, agarrando o pano tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Substituí-la para quê? Pressionei, minha voz cheia de descrença. Por que Araceli precisaria de alguém para fingir ser ela? Isidora olhou para cima, sua voz tremendo. "Eu não sei de tudo, senhora. Ela só me dizia, você apenas fica na casa por algumas horas, faz algumas coisas como ir ao mercado, cuidar do menino. E então ela me dava dinheiro, muito dinheiro, suficiente para comprar os remédios dos meus pais. Eu não ousava perguntar mais." Ela baixou a cabeça e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Olhei para ela, meu peito apertado. Cada detalhe estranho dos últimos meses de repente fez sentido. A mudança de mãos para escrever, a personalidade às vezes doce e às vezes azeda,
A voz às vezes gentil e às vezes fria. Tudo se encaixou agora como as últimas peças de um quebra-cabeça que eu havia me recusado a ver. Lucy continuou com um olhar mais afiado. Não sei se isso ajuda, mas uma vez vi Araceli com um homem muito elegante. O nome dele é Charles Thompson. Ouvi o nome quando eles estavam conversando em um café. Eles estavam se chamando de querido, muito carinhosamente. Naquele momento, Isidora estava esperando lá fora no carro, sem entender nada. O nome Charles Thompson foi como uma faca no meu coração. Lembrei-me das palavras do Ivan. Ela está sentada na primeira classe, ao lado de um homem rico. A pequena sala parecia girar ao meu redor. Tentei manter a calma, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que derrubei o copo d'água. Lucy correu para limpar, mas apenas balancei a cabeça. Minha voz engasgou. Ela, Araceli, está enganando minha família! Isidora desabou. Sua voz engasgada com soluços. Sinto muito, senhora. Eu não queria machucar ninguém. Só queria salvar meus pais. Olhei para essa jovem com um rosto idêntico a de Araceli, mas com um olhar cheio de dor e arrependimento. Queria ficar brava. Queria gritar. Mas vendo Isidora só senti pena. Ela não era a mente por trás. Era apenas uma peça no jogo da Araceli. Tudo estava desmoronando na minha frente. Tentando fazer minha voz soar firme. Isidora, você sabe onde Araceli está? Sabe o que ela faz quando pede para você fingir ser ela? Isidora deixou a cabeça ainda chorando. Não sei, senhora. Ela só me dizia para fazer o que pedia e que me pagaria. Eu não ousava perguntar mais. Lucy pôs uma mão no seu ombro para consolá-la e então se dirigiu a mim. Senhora Brooks, eu sei que isso é muito doloroso para a senhora, mas Isidora também é uma vítima. Ela não tinha outra escolha. Olhei ao redor da casa humilde, ouvindo a voz fraca do homem na cama. Entendi o desespero da Isidora, mas isso não apagava o sentimento de traição que sentia. Cerrei os punhos, tentando segurar as lágrimas. Não culpo você, Isidora, mas preciso saber a verdade. Preciso proteger meu filho e meu neto. Levantei-me, sentindo que o mundo estava desabando sobre mim. Obrigada, Lucy, por me contar a verdade. Voltarei. Saí da casa e o sol brilhante lá fora me cegou, mas meu coração estava frio. Voltei àquele pequeno beco onde as paredes manchadas e a porta de madeira descascada haviam se tornado uma obsessão na minha mente. O sol ainda estava quente, mas sentia uma frieza por dentro, como se estivesse carregando um vento frio de dúvidas não resolvidas. Bati na porta do número 14, agarrando a foto da família como se fosse um amuleto que me daria coragem para enfrentar a verdade. Desta vez, Isidora não parecia tão assustada. Ela abriu a porta com um olhar ainda tímido, mas mais calmo, e me convidou para entrar. Senhora Brooks, estava esperando a senhora. Por favor, entre. A casa ainda era pequena, com aquele cheiro de desinfetante e a tosse fraca do homem na cama. Sentei-me na cadeira de madeira velha e olhei para Isidora. Ela estava usando uma blusa simples, o cabelo em um coque solto. Parecia cansada, mas não mais assustada. Respirei fundo e disse em voz baixa: Isidora, quero conhecer sua mãe adotiva. Preciso entender tudo isso melhor. Isidora assentiu e me levou a um canto da sala onde uma mulher muito magra, com o cabelo completamente branco, estava deitada na cama, seus olhos nublados encarando o teto. Era a senhora Jones, mãe adotiva da Isidora. Peguei sua mão, frágil, e me apresentei. Sou Stella Brooks, mãe do Steven, marido da Araceli. A senhora Jones olhou para mim, respirando com dificuldade, e disse com voz fraca: Isidora não é meu sangue.
Ela é uma criança que adotei quando era recém-nascida. Suas palavras foram como uma martelada na minha cabeça. Congelei, meu coração batendo mais rápido, mas tentei fazer minha voz soar calma. Por favor, me conte como tudo aconteceu. A senhora tossiu e então lentamente começou a me contar uma história para a qual não estava preparada. Há muitos anos eu era enfermeira em um hospital, em uma cidade pequena. Uma família muito pobre teve gêmeas. Elas eram tão pobres que não podiam ficar com as duas. A mãe estava chorando. Disse que só podia ficar com uma. A outra elas iam abandonar. Meu coração se partiu. Não podia deixar que abandonassem aquele bebê. Então, a adotei. Essa é a Isidora. Ela parou para uma longa tosse e então olhou para Isidora com amor imenso. Criei ela como se fosse minha, mas sei que ela sempre quis encontrar seus pais verdadeiros. Não tenho nada para dar a ela além do meu amor e esta casa. Sentei-me ali, agarrando a borda da cadeira, minha cabeça girando. A senhora sabe quem são os pais biológicos da Isidora? Perguntei, minha voz tremendo. A senhora Jones balançou a cabeça. Não sei. Só sei que eram uma família pobre de uma cidade próxima. Não perguntei muito. Só queria salvar a criança. Olhei para Isidora e a vi com o rosto baixo, lágrimas rolando. Senhora Brooks, não sei nada sobre meus pais biológicos, disse, sua voz engasgada. Mas quando conheci Araceli, pensei que talvez ela soubesse algo. Ela se parece tanto comigo, mas ela nunca me contou nada sobre isso. Senti falta de ar. Pedi a Isidora que me deixasse ver seus papéis antigos, esperando encontrar uma pista. Ela apontou para uma cômoda de madeira velha. Isidora tirou um envelope de papel amarelado e me deu. Dentro havia uma cópia de alguns papéis do hospital, com a data de nascimento da Isidora. Li-os rapidamente e senti que meu coração parou. A data de nascimento da Isidora era exatamente a mesma da Araceli, a que eu havia visto em seus papéis quando ela se casou com o Steven. Agarrei os documentos com mãos trêmeis e olhei para Isidora. Você e Araceli podem ser irmãos gêmeas, disse, minha voz lá perdida. Isidora desabou, chorando, cobrindo o rosto. Então Araia é minha irmã. Por que ela não me contou nada? Por que me fez fazer tudo aquilo? Olhei para ela. Meu coração despedaçado. Lembrei-me dos dias quando Araceli chegou à minha casa, radiante e confiante, como se tivesse nascido para ser a esposa e mãe perfeita. Eu a amava. Acreditei que ela daria felicidade ao Steven, mas agora sabia que ela não só havia enganado minha família, mas também havia se aproveitado da própria irmã, usando-a como sósia para esconder segredos que nem ousava imaginar. Levantei-me, pus minha mão no ombro da Isidora e minha voz, embora firme, não conseguia esconder a dor. Isidora, a partir de hoje não deixarei mais ninguém se aproveitar de você. Vou ajudar seus pais com a doença, mas em troca você tem que cooperar comigo. Preciso trazer esta verdade à luz para o Steven, para o Matthew. Isidora assentiu, ainda chorando. Vou ajudá-la. Não quero mais viver nesta mentira. Olhei para ela e vi sinceridade nos olhos dela. E pela primeira vez senti um raio de esperança no meio da tempestade. E caminhei pelo beco, minha alma em tumulto.
Passei pelo mercado movimentado, onde as pessoas faziam compras e riam. Mas na minha mente, as palavras da senhora Jones ecoavam como sinos. 2 gêmeas, uma abandonada, a outra criada. E agora seus destinos haviam se cruzado na minha própria família. Voltei para casa, minha alma uma bagunça, como um campo depois de uma tempestade. A verdade sobre Araeli e Isidora, o segredo das gêmeas, era uma rocha esmagando meu peito. Estava em uma encruzilhada para a qual não estava preparada. Confrontar minha nora, a mulher que havia enganado todos nós, e revelar a verdade para Stephen e Matthew. Minha voz era firme, embora meu coração estivesse tremendo. Ivan, você tem que vir para casa amanhã à noite. Há algumas coisas que preciso que você esclareça. Ivan ficou surpreso. Pude ouvir a preocupação na voz dele. Mãe, aconteceu algo sério? Disse diretamente. Você só vem, querido. Preciso de você. E se puder, trazer o passaporte eletrônico da Araeli. Ele não fez mais perguntas. Só disse, sim, mãe, estarei aí. Desliguei e me sentei, sentindo que o mundo inteiro estava desabando sobre mim. Sabia que amanhã à noite seria uma que ninguém nesta família jamais esqueceria. Levantei cedo e preparei um grande jantar de família. Coloquei uma toalha branca na mesa, acendi algumas velas. Cozinhei a pimenta que Stephen tanto gosta e o peixe assado que Matthew sempre pede. Queria que este jantar fosse especial, não para celebrar, mas para marcar um antes e depois. Estava na cozinha cortando legumes, mas minha mente estava em outro lugar, entre aquele beco escuro e as palavras da Isidora. Disse a mim mesma que tinha que ser forte para Stephen, para Matthew, mas cada corte da faca parecia um corte no meu próprio coração. Stephen chegou em casa quando estava começando a escurecer, cansado do trabalho. Vendo a mesa posta, ficou surpreso. O que estamos comemorando? Por que você fez tanta comida, mãe? Sorri, tentando parecer calma. Só queria que todos nós tivéssemos um jantar gostoso. Sente-se, querido. Araeli entrou com seu vestido azul claro, um sorriso suave, mas um pouco de nervosismo nos olhos. Matthew correu para abraçar minhas pernas. Vovó, o peixe cheira tão bem. Acariciei sua cabeça. Um nó no garganta. Sabia que depois desta noite, o sorriso inocente do Matthew talvez nunca mais fosse tão despreocupado. E no início, o ambiente estava animado. Stephen falou sobre o trabalho, Matthew falou animadamente sobre o desenho que havia feito na escola. Araceli assentiu, comentando ocasionalmente, mas notei que sua mão estava tremendo um pouco enquanto segurava a colher. Respirei fundo e sinalizei para Ivan, que estava esperando lá fora. Ele entrou e bem atrás dele estava Isidora, com um vestido simples, seu rosto idêntico ao da Araceli, mas com um olhar cheio de angústia. Todos na mesa ficaram em silêncio. Matthew olhou confuso da Arai para Isidora e perguntou inocentemente, por que há 2 mães? Stephen empalideceu, deixou cair a colher e Araceli pulou, gritando, do que se trata isso, mãe? Levantei-me, agarrando a borda da mesa para não tremer. Sente-se, Araceli, disse com voz lenta, mas firme. Preciso que esclareçamos tudo. E cada palavra me rasgou por dentro. A ligação do Ivan do aeroporto quando a viu em um voo para a França, mesmo estando ainda em casa. A vez que mudou de mão para escrever. A sua personalidade, às vezes doce e às vezes azeda. E, finalmente, minha visita ao beco, onde conheci Isidora, e descobri o segredo das gêmeas. Você e Isidora são irmãs gêmeas, disse, olhando diretamente nos meus olhos. Você se aproveitou da sua irmã para esconder a verdade. Nos conte qual é a verdade. Araceli estava tremendo, seu rosto branco como papel. Ela gritou, tentando se defender. Ela está inventando tudo isso para me humilhar. Como ousa?
Mas Ivan se aproximou e colocou uma pilha de papéis na mesa com um baque. Este é a cópia do seu passaporte eletrônico com o carimbo de entrada e saída da França. Você não pode estar em casa e voando para a França ao mesmo tempo. Araceli olhou para os papéis, os lábios sepresos, incapaz de dizer qualquer coisa. Matthew, sentado ao seu lado, de repente falou com voz inocente, mas dolorida. É verdade, vovô. Alguns dias minha mãe é um anjo e outros dias ela é muito má. Eu não gosto da mãe má. As palavras do meu neto foram como uma punhalada e eu tive que segurar para não chorar. O ar na sala parecia tão pesado que era difícil respirar. Assenti e sinalizei para Lucy, que havia acabado de entrar pela porta de trás. Ela ficou ali, com seu olhar afiado, e disse a todos: Vi a Araceli com Charles Thompson. Eles estavam se chamando de querido e foi ela quem contratou Isidora para fingir ser ela e enganar a família. Steven se virou para sua esposa, sua voz engasgada. É verdade, Araceli? Me diga, é verdade? Araceli mordeu o lábio em silêncio por um longo momento. E então, de repente, gritou, sua voz cheia de fúria. Sim, eu tenho um amante. Estou cansada desta vida pobre. Estou cansada de ser a nora nesta casa. Charles me dá uma vida 100 vezes melhor. E você, Steven, você não serve para nada. O Kies abate, na sala. Steven congelou, cerrando os punhos tão forte que ficaram brancos. Matthew desabou em choro e correu para me abraçar, sua voz tremendo. Vovó, o que minha mãe disse? Abracei-o forte e lágrimas rolaram por minhas bochechas. Olhei para Araceli com o coração partido. Ela estava ali, com um olhar frio, sem um pingo de remorso. Steven se levantou, sua voz tremendo. Araceli, você realmente pensa isso? Ela se virou e saiu sem responder. Isidora, que tinha ficado em silêncio do lado, de repente falou com voz baixa, mas clara. Irmã, você não precisava machucá-los assim. Eu só queria ajudá-la, mas não sabia que você chegaria tão longe. Araceli encarou ela, mas não disse nada. Apenas se virou e saiu. A porta bateu forte, deixando a sala em um silêncio doloroso. O ar na minha casa parecia ter sido roubado da vida. A sala de estar, que costumava ser cheia das risadas do Matthew e conversas do Steven, agora estava em um silêncio que sufocava. Eu havia vivido toda a minha vida para minha família, mas agora me sentia como alguém que havia acabado de sobreviver a um furacão, parado no meio dos escombros da casa que tanto havia cuidado. Araceli saiu depois de gritar aquelas palavras amargas, deixando Steven com um olhar vazio e Matthew com lágrimas inocentes. Sabia que tudo havia mudado para sempre. Steven e Araceli foram ao tribunal para o divórcio. Não fui, mas Steven me contou depois, sua voz seca, como se tivesse perdido a alma. Mãe, ela não olhou para mim nem para Matthew. Ela assinou os papéis e saiu com aquele homem como se nunca tivéssemos existido. Sentei-me ao lado dele, pegando sua mão, tentando não chorar. Araceli não pediu a custódia do Matthew, como se o menino tivesse sido apenas parte de uma peça da qual ela havia se cansado. Meu coração doía, não só pelo Steven, mas pelo Matthew, um menino de 7 anos que não merecia ser abandonado assim. Não se preocupe, querido, disse minha voz tremendo. Sempre estarei aqui, e Matthew nunca ficará sem amor. Mas por dentro sabia que esta ferida levaria muito tempo para curar. Steven ficou quieto, falava pouco. Apenas se enterrava no trabalho, ou sentava observando Matthew brincar no quintal. Eu olhava para o meu filho
e via em seus olhos a mesma tristeza que meu marido Rafael tinha em seus últimos dias, quando sabia que não poderia ficar conosco por mais tempo. Queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas não sabia por onde começar. Felizmente, Isidora apareceu, silenciosa como uma pequena luz na escuridão. Ela vinha à casa todos os dias. Trazia recipientes de comida quente, sentava para brincar com Matthew e enxugava as suas lágrimas quando ele perguntava: "Tia, onde minha mãe realmente foi?" Eu olhava para Isidora, via aquele rosto idêntico ao da Aracelis, mas com um coração completamente diferente. Ela era doce, paciente e sempre encontrava uma maneira de fazer Matthew rir. Uma tarde, vi Matthew correr para abraçar Isidora com sua vozinha alegre. "Mãe, Isidora, me ensina a desenhar um passarinho?" Fiquei surpresa, meu coração apertado. O menino a estava chamando de mãe com um sorriso despreocupado que não via há muito tempo. Isidora riu e acariciou sua cabeça. "Claro, meu amor, mas você tem que desenhar muito bonito para eu poder ver." Eu fiquei ali, lágrimas rolando pelas minhas bochechas. As palavras inocentes do Matthew foram como remédio que aliviaram minha dor. Sabia que Isidora não apenas havia substituído Araeli durante aqueles dias de engano, mas estava se tornando parte da nossa família com o seu coração sincero. Enquanto limpava a cozinha, Steven me chamou na sala. Ele estava parado ali, segurando um pequeno anel com mãos tremendo. Seu olhar era uma mistura de nervos e determinação. Isidora estava ao seu lado, o rosto corado e os olhos brilhando. Steven se ajoelhou e sua voz se quebrou. "Isidora, não quero desperdiçar mais tempo. Você trouxe a luz de volta para mim e Matthew. Você aceitaria ser minha esposa e mãe do Matthew?" Isidora desabou chorando, olhando para mim como se buscasse minha aprovação. Caminhei até ela, peguei sua mão e assenti gentilmente. "Você merece, querida. Você faz parte dessa família há muito tempo." Ela me abraçou. Suas lágrimas molharam meu ombro e soube que aquele era o momento em que minha família estava começando a se curar. Algo pequeno, mas cheio de amor. Estava no quintal, olhando para as rosas vermelhas amarradas à cerca, ouvindo as risadas do Matthew enquanto usava seu terninho, sendo o pequeno padrinho do pai. Ivan voou de volta de uma viagem de trabalho e ficou ao lado do irmão com um sorriso tão radiante quanto o dia em que vestiu pela primeira vez seu uniforme de piloto. Sentei-me na primeira fila, lágrimas rolando pelas minhas bochechas. Não eram lágrimas de perda, mas de felicidade. Olhei para Isidora em seu vestido de noiva simples, segurando a mão do Steven, e soube que minha família havia encontrado um coração sincero. A vida depois disso voltou ao normal. Isidora manteve sua vida simples, cuidando de Steven e Matthew com todo o seu amor. Cozinhava refeições quentes, cantava para Matthew dormir com o mesmo cielito lindo que eu costumava cantar para meus filhos. Todas as noites, ela se sentava ao lado de Steven, ouvindo-o falar sobre seus projetos e plantas com um olhar cheio de orgulho. Matthew não perguntava mais sobre a sua outra mãe. Apenas se aconchegava com Isidora, chamando-a de mãe com um sorriso radiante. Eu olhava para minha família e via como as veredas estavam lentamente se fechando. Sentei-me na varanda. O vento soprava suavemente no jardim. As risadas do Matthew podiam ser ouvidas de dentro, misturadas com a voz doce da Isidora. Espiei para dentro e vi Steven concentrado em seu trabalho, enquanto Isidora preparava uma xícara de chá para ele, colocando-a ao lado dele e dando um beijo suave na testa. Sorri, sentindo meu coração finalmente em paz.
Pensei sobre o longo caminho que havia percorrido desde as primeiras dúvidas, da ligação do Ivan até aquele beco escuro onde descobri a verdade. A verdade havia sido cruel, mas como meu marido Rafael costumava dizer, a verdade te libertará, Estela. E assim foi. A verdade nos libertou, nos trouxe Isidora e nos deu um novo começo, muito mais brilhante e feliz. Foi alterada em nomes e lugares para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não estamos contando isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir sobre quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas. Realmente me pergunto, se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Escolheriam ficar quietos para manter a paz ou ousariam enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber sua opinião, porque cada história é como uma vela que pode iluminar o caminho para outra pessoa. Deus sempre abençoa e estou convencida de que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, eu estou deixando vocês com duas das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que vão surpreendê-los. Obrigada por ficarem comigo até este momento.